Porque, deixa eu olhar aqui, todos nós aqui tivemos esse dia que a salvação entrou na nossa casa. E o texto fala a respeito do Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos. Irmãos, a situação de Zaqueu era tão grave. Ele era rico. Ele vivia numa cidade, Jericó era uma cidade grande para os conceitos da época, né? E ele era considerado um traidor da pátria, porque ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrava impostos, assim como Mateus, né? Mas a situação dele era pior, porque ele era o camarada que comandava, era o chefe, e ele extorquia. E a cobrança dos impostos, irmãos, não era, você não tem, me dá seu filho. Você não tem, se vira. Você não tem, me dá isso. E era desse jeito. E você tinha que pagar. E a história diz que, além deles cobrarem o imposto, eles era como, vamos botar assim, para trazer para a história do Brasil, talvez como um feudo, né? Você tinha que prestar conta de tanto para o César, para Roma. Então, o excedente, ele ficava. E eles cobravam a mais mesmo. E o povo odiava Zaqueu. Porém, um belo dia, algo acontece. Vem passando alguém pela cidade, entrando em Jericó, que despertava as atenções. Jesus não era e não é uma pessoa comum. Jesus, por onde passava, ele despertava as atenções, tanto para o bem quanto para o mal. Para o mal, pastor, é claro. Os religiosos, os fariseus, despertavam atenção para o mal também, porque queriam matar como mataram Jesus. Mas, vou adiantar aqui, né? Porque senão já viu, né? Mas Zaqueu, ele queria ver Jesus. Mas agora ele tinha alguns problemas. Primeiro problema, tinha uma multidão à sua frente. E por ser odiado, ninguém ia dar passagem para Zaqueu ver Jesus. Eu queria bater nele, matar ele. Se vir aqui no nosso meio, vamos linchar esse homem. Esse era o conceito que ele tinha. Então, ele tinha oposições. A sua primeira oposição era a multidão que não era ao seu favor, pelo contrário, lhe era contrária. Tinha ojeriza dele. É como um torcedor do Flamengo na torcida do Vasco, um do Palmeiras na torcida do Corinthians. Não dá certo. Era esse o ponto que Zaqueu vivia. Então, essa era uma situação difícil para ele. Mas ele queria ver Jesus. Ele foi despertado o interesse. Que interesse é esse? Interesse do Espírito Santo. Com certeza ele ouviu. Com certeza ele não viu, mas ele ouviu alguma coisa, ele ouviu a mensagem, ele ouviu a pregação, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, algo despertou em Zaqueu, porque ele tinha que ver Jesus. O primeiro ponto era as oposições. E, literalmente, ele tinha duas barreiras. A oposição da multidão, que não lhe permitia passar à frente. Isso pode ser para a nossa vida. Também sugerir como, muitas das vezes, pessoas que tentam nos impedir a nossa caminhada, nos impedir de ir adiante de Jesus.
O sistema hoje, o mundo que a gente vive, né? Perseguem cristãos. São as oposições que a gente encontra e que Zaqueu encontrou. Mas as oposições alheias, irmãos, não podem servir de bengalas para a nossa vida, para vir buscar, vir adorar o nosso Mestre, o Senhor dos Senhores. Todos nós, talvez, se podemos colocar uma desculpa. Hoje é isso, hoje aconteceu aquilo, hoje não deu, né? A gente consegue, irmãos. Não, todo mundo aqui teria uma desculpa plausível para não estar aqui, para não caminhar, para não estar à igreja, cansado do trabalho, ônibus, tantas dificuldades. Mas o ônibus não te venceu, o cansaço do trabalho não te venceu, e a multidão não venceria Zaqueu. Mas ele tinha uma outra questão, que ao contrário do Elvis, acho que o Elvis é o mais alto que nós temos aqui, né? Ao contrário do Elvis, Zaqueu também, o texto fala que ele era baixo, era de pequena estatura. Então, não adiantava ele ficar atrás da multidão, que ele não ia ver. Se fosse alto, a multidão não impediria. Então ele tinha a multidão e tinha a estatura pequena. Às vezes, nós podemos também nos escorar, não nos empecilhos, nas barreiras, mas nas nossas próprias limitações. Eu não posso, eu não consigo. Isso não é para mim, é tão difícil seguir a Jesus. Zaqueu poderia falar assim, poxa, Senhor, ele era judeu, né? Poxa, Senhor, até queria ver Jesus, mas não tinha como. A multidão era muito grande, não me permitia passar. E eu sou baixo, não pude vê-lo. Eu até queria. Quando eu até quero alguma coisa, irmãos, é sinônimo que eu não vou fazer e não vou conseguir, porque eu até quero. Se cair no meu colo, tudo bem. Mas eu não vou procurar, eu não vou me empenhar. Mas aqui eu não, calma aí, eu sou baixo, tenho uma multidão, mas eu saí com um objetivo. Ver Jesus. Teve uma mulher que estava 12 anos, irmãos, com hemorragia. Era para ela estar em casa. Mas só ia ficar mais anos. Mas ela viu uma fagulha de oportunidade. Se eu ao menos tocar na gola lá das vestes, eu vou ser curada. E aquela mulher não poderia chegar na multidão, porque ela era impura. Mas ela não olhou para isso, não, ela não esquentou, ela não quis saber. Eu vou. E ela enfrentou. Imagine a fraqueza daquela mulher. Eu não sei, né? As mulheres que podem, eu sei mais ou menos pela minha mulher. Às vezes ficava lá, agora não, né, amor? Tá tranquilo, né? Tá na benção. Mas começa a perder sangue, perdia muito. Mas estou fraca. Mas é a verdade. Imagine a mulher, 12 anos, irmãos. Mas uma semana, 15 dias, né? Que às vezes aumenta, aquela coisa toda. A mulher fica destruída. Aquela mulher está... O texto fala que ela tinha gastado tudo. Mas ela não viu a dificuldade. Ela focou o objetivo. Zaqueu focou o seu objetivo. Meu objetivo, eu vou ver Jesus. E o texto fala que ele sobe numa árvore, numa figueira brava, dá a volta pela multidão, monta uma estratégia, sobe na árvore, vai ver Jesus. E quando ele está lá em cima da árvore, irmãos, Jesus olha para Zaqueu.
E tem algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, Jesus conhece pelo nome. Sabe por quê? Porque ele conhece cada um de nós. Ele é onisciente. E ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu preciso estar na tua casa. Zaqueu imediatamente desce, irmãos. Mas isso mostra a onisciência de Deus, o convite de Deus. Jesus se convida para fazer um convite. Porque quem se convidou para estar na casa de Zaqueu foi o próprio Cristo, o próprio Jesus. Hoje convém de eu estar na tua casa. Quantas pessoas têm recebido o convite? E o convite de Jesus sempre é sincero, irmãos. Jesus não é hipócrita. Mas resiste à graça de Deus e não quer. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele desce depressa. E o verso 5 e 7, vamos ler aqui para eu me achar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Irmãos, às vezes nós montamos estratégias, nos esforçamos e as coisas não acontecem, não é verdade? Às vezes não acontece. Nem sempre o que a gente quer acontece. E não é por falta de empenho, porque não acontece. Zaqueu, naquele momento, ele se empenhou, se esforçou, se empenhou, subiu na figueira, se arranhou e ele é visto por Jesus. Ele alcançou o seu objetivo inicial, era só ver. Era só ver. Ver já era o suficiente. Mas agora ele recebe o convite do Senhor Jesus: ó, desce que eu vou para a tua casa. E o que aconteceu? Ele desceu com a maior alegria da sua vida. A maior alegria de Zaqueu não era a conta bancária, não tinha conta, né? O dinheiro guardado lá. Não era isso. A maior alegria de Zaqueu foi receber o convite da salvação em pessoa. E ele desceu com alegria, o texto fala, e ele desceu com alegria, porém, né? Não tem um porém aqui não, eu acho que não, mas a gente colocou por nossa conta. Todos os que, mas tem o ponto, né? Então cabe o porém. Todos os que viram isso murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa, se hospedado com um homem pecador. Outra coisa que nós vemos, o escândalo da graça, a hipocrisia do legalismo religioso. Porque quando Jesus manifesta a graça, e a graça, irmãos, ela foi derramada. Às vezes eu fico pensando e não entendo, e você talvez tenha o mesmo pensamento que eu. Senhor, por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu. Mas melhor do que nós aos nossos olhos, que aos olhos de Deus, nem Zaqueu, nem nenhum daqueles que estavam ali se dizendo, se achando alguma coisa, seguindo a Jesus, valia alguma coisa, porque todos pecaram
E todos estão no mesmo nível quando olhavam para Jesus. Era Agostinho que falava, eu não entendo. Tenho tantos amigos melhores do que eu. Mas nós só temos que louvar a Deus, porque nós não vamos entender o porquê, porque nós não temos mérito, nós não fizemos nada para que a graça do Senhor se manifestasse em nossas vidas. Nós apenas cremos nele. E às vezes a gente fica refletindo, mas por quê? Não tente saber o porquê, porque não dá para saber o porquê. Porque quando você pensa isso é louvável, porque você sabe que você é nada diante de Deus. Mas Ele te escolheu. Ele te elegeu. Ele te elegeu. Você está aqui porque você é um eleito do Senhor, você é um eleita. Aleluia. E aquele povo ficou escandalizado porque Zaqueu era uma pessoa mal vista. Talvez alguns de nós tivemos um passado, fomos mal vistos. Eu sei do Elvis, né? Elvis era pior do que eu, né? Acho... Aleluia. Mas eu também não valia muita coisa não, irmão. Mas a verdade é que ninguém era bonzinho e ninguém é. Mas é o amor de Deus, é a graça dele que nos alcançou. Mas os religiosos, irmãos, isso serve de alerta para nós, porque, mas eu sou crente. E os crentes lá, os religiosos, sei lá como se denominavam, era toda espécie de vertente religiosa, com certeza estava ali. E de incrédulos também, murmuravam. Mas eu quero te falar uma verdade. Jesus prefere sentar à mesa, cear, com um pecador arrependido, do que com um religioso autossuficiente, achando que é melhor do que aquele que está perdido. Nas parábolas aqui, nós vemos que tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola das minas, da dracma, e tudo elas querem dizer uma mesma coisa, que Jesus veio atrás daquele seu que estava perdido, de mim, de você. Aleluia. Mas o verso 8, irmãos, isso toca na gente. O verso 8, ele prova a real transformação. Quando Zaqueu desce, ele sobe de um jeito, ele sobe um publicano. Mas quando ele desce um crente. Ele desce um homem salvo. Ele desce daquela figueira, um homem transformado. E o verso 8 diz assim, ó. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. A salvação atingiu Zaqueu. Quando atinge o homem e atingiu Zaqueu, não ficou apenas no emocional. Zaqueu não vê a frente na igreja chorando. Senhor, me perdoa. Não teve choro, não teve emocionalismo, teve só duas atitudes claras. A salvação atingiu automaticamente na vida de Zaqueu o bolso dele e a justiça. Gente, às vezes nós convivemos com crentes, tomara que não tenha nenhum no nosso meio,
Mas se tiver, que venha ser transformado. É injusto. Crente injusto. É, tem. E crente que o escorpião não sai do bolso dele. Se botar a mão lá, você tem uma naja, que o escorpião é pinta. A naja já comeu o escorpião para ficar. Mas aqui eu não. Ele é o contraponto do jovem rico. Jesus não precisou falar o que falta para ele, ele já sabia o que precisava. Seus problemas, falou: Senhor, eu sou esse homem aqui, ó, rico de maneira desonesta. Então vou dar tudo a metade do que eu tenho, eu vou entregar para os pobres. O desprendimento da ganância, irmãos. O crente não pode ser ganancioso. O crente pode ser rico. Zaqueu não ficou pobre não, tá? Deu a metade e continuou rico. Pode ser rico, né? Não é pecado o crente ser rico, não. Senhor, estou orando, traz uns 10 crentes ricos aqui, que vai ajudar a gente bastante. Desprendido, né? Rico avarento, não. O crente pode ser rico, mas não pode ser ganancioso. Espírito Santo, pá! Imediato, irmãos. O encontro com Jesus, ele tem que ter eficácia imediata em questões em nossas vidas. Eu lembro que eu virei crente, mas virei um crente meio do Paraguai, né? Nasci no começo, né? Aquela coisa. Mas foi pouco tempo que eu virei crente do Paraguai, da Chopin, assim, que eu converti, mas eu queria continuar tomando minha cervejinha, continuar aquela coisa toda, indo para a igreja. Mas um dia, eu tive um encontro com o Senhor, de fato. Falei assim, ó, meu problema é esse, Senhor, daqui eu não quero mais para a minha vida. Larguei a bebida assim, ó. Não me fez falta. A pessoa fica, mas eu não consigo. Porque não é obra do Espírito, obra do homem, você cai. Quando depende de você, quantas vezes, irmãos, eu tentei parar de beber e daqui a pouco eu estava bebendo de novo, estava lá. Mas quando é obra do Espírito na sua vida, na vida do ser humano, Deus faz a obra, nós não temos mérito. E foi eu que decidi? Não. Eu decidi sim, mas o Espírito Santo me conduziu a tomar tal decisão, e ele que opera tanto o querer quanto o efetuar. Amém? O segundo processo da transformação é a restituição. Zaqueu olha para trás e tem arrependimento verdadeiro. E quem se arrepende, irmãos, ele quer consertar os seus erros. E ele faz uma proposta, honesta e justa. Eu não tenho como eu traduzindo isso em miúdos para a gente encerrar. Senhor, eu não tenho como caçar as pessoas que eu não sei. Mas ó, quem aparecer aqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele foi além. Sabe o que a lei mandava, irmãos? Comecei a ler Levítico, né? É cansativo. Mandava restituir o que tinha pego e mais 1/5. Isso é a lei. Ele fala assim, ó, ou seja, mais 20%, para a gente entender, né? Pegou 100, você tem que dar os 100, dá 120. Vou dar 4 vezes mais. Vou dar 400%. Foi isso que Zaqueu fez. Sabe por quê? Ele queria caminhar para frente com integridade com o Senhor. Ele não queria ficar olhando para trás. Não. Ó, metade para os pobres. E agora, se tem alguém que eu lesei aí, aparece aí que a gente vai acertar.
Quem olha para frente vive a vida de integridade. Era o que Zaqueu passou a viver naquele momento. Isso nos leva a um princípio que estava muitos religiosos ali olhando. Que não basta, irmãos, estar na igreja. É importante. Mas não basta ficar Senhor, Senhor. Precisamos dar fruto de justiça. O cristão não é que ele vai se apresentar, mas é igual perfume. Você passa na sua casa, mas quando você chega na rua, as pessoas sentem o perfume. É assim a presença de Deus na nossa vida. Ela tem, o perfume são os frutos de justiça que nós precisamos efetuar. Não por hipocrisia, por caridade, por demonstração, não, por naturalidade de espírito. E quando essas coisas acontecem na nossa vida, irmãos, mostra para todo mundo que a salvação chegou na nossa casa. Jesus declara, diante de Zaqueu, diante de todos, gente, não foi eu falar que fulano se converteu, não. Não foi a Andréia falar ou alguém falar, não. O Elvis, não. O próprio Cristo. Hoje a salvação chegou nesta casa. O homem que era mais odiado da nação, agora esse homem é transformado. E eu me alegro na história de Zaqueu, sabe por quê? Porque eu sei que essas coisas não vêm de nós. É o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Existem muitos Zaqueus, existem Zaqueus ricos, mas existem Zaqueus pobres também. Por acaso esse daqui era rico. Mas esses Zaqueus só buscarão o encontro com o Senhor quando ouvir o Evangelho genuíno, ouvir desse Cristo maravilhoso, porque nós somos a voz de Cristo, nós somos a presença de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Zaqueu, desce depressa. Hoje convém pousar na tua casa. Povo, hoje houve salvação nesta casa. É a melhor notícia, irmãos, que podemos dar, que podemos receber, é quando há salvação numa casa, e nós somos esse instrumento. Tinham muitas pessoas ali, vamos encerrar, tinham muitas pessoas ali que eram religiosíssimas, cumpridoras ali, devotas, mas só eram religiosos. Jesus, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor de fato, em espírito e em verdade. E adorar o Senhor é também vir à igreja, é também, mas não é só vir à igreja. E aí tem outro lado, né? Para ser crente, eu não preciso estar na igreja. Não, isso é engano de Satanás. Crente tem que estar na igreja. Hebreus 10, 25 fala sobre isso, né? E como é que eu vou
adorar a cabeça e odiar o corpo. Agora existe um fenômeno assim, não, que não precisa de igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso adorar a cabeça, que é Cristo, e rejeitar o seu corpo. Cristo nos deu por completo. Ele é o cabeça, ele que comanda. Mas nós formamos o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros do corpo do Senhor. E eu deixo apenas uma reflexão para nós encerrarmos e orarmos pela nossa cidade. Qual é a figueira ou sicômoro que, às vezes, procura nos impedir de aproximarmos de Deus? É algo para nós refletirmos. Qual a multidão? Qual a figueira que nós precisamos subir? Perdão, troquei as bolas aqui. Qual a multidão que tenta nos impedir? E qual a figueira que nós precisamos subir? A multidão são os empecilhos. A figueira é a estratégia, é a gestão que nós vamos usar para estar servindo ao Senhor com qualidade, com excelência. Se coloque de pé. Aleluia. Eu me humilharei, né? Na figueira subirei. Dá para ser? Pra gente ser? Então vou orar rapidinho aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, nós louvamos o teu nome.